Olá, queridos irmãos, dúvida de hoje na tela. A dúvida é a seguinte: ao examinar o começo da história da criação em Gênesis, notei que está escrito que o homem e a mulher foram formados à semelhança de Deus. No entanto, o que exatamente isso significa? Será que nós também somos, de certa forma, divinos? Tem a ver com a nossa aparência, com o fato de termos um corpo com características? Seria possível me auxiliar neste entendimento? Muito obrigado, querido irmão. Dúvida interessante, muita gente se confunde, acha que Deus é careca, que Deus é cabeludo ou outras características, e não é isso. E a gente vai aprender isso em detalhes. E você, tem alguma outra dúvida da Bíblia? Coloca nos comentários, a sua dúvida pode virar vídeo aqui no canal. De segunda a sexta tem vídeo novo aqui no canal com assuntos que vocês colocam aqui nos comentários. Então aproveite, e para aproveitar todo esse conteúdo gratuito no YouTube, tem que se inscrever. Embaixo desse vídeo, faça ali sua inscrição, clique no botãozinho inscrever-se, marque todas as notificações e faça parte da nossa comunidade, que nós temos muito a acrescentar para você. Eu sou o presbítero André Sanches, autor desse canal, autor do blog esboçandoideias.com. Já tem mais de 15 anos que eu trabalho aqui na internet trazendo para você conteúdos profundos sobre a palavra de Deus, sem linguagem complicada. Vamos até minha lousa de explicações examinar esse texto em detalhes, está imperdível. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like, deixe também o seu comentário com a sua opinião, que isso nos ajuda a nos envolver cada vez mais e com profundidade nos ensinos do Senhor. Vamos lá então. Então vamos lá, texto na tela, texto muito conhecido, mas muitas vezes compreendido errado, diz o texto. Também disse Deus: façamos, né? Muita gente me pergunta esse plural aqui, é porque a Trindade está criando, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Queridos, quando nós lemos no texto essas duas palavras, a palavra imagem e também a palavra semelhança, logo nos vem à mente o quê? A ideia de visual, ou seja, de algo parecido visualmente, já que principalmente a palavra imagem nos remete a uma fotografia, a um desenho, a alguma coisa muito visual. Já que nós somos seres também que têm um corpo físico, e esse corpo físico nosso ele é formado por diversas características, e muitas delas se distinguem visualmente. E essas características muitas vezes são as primeiras que são percebidas em uma pessoa. Por exemplo, a pessoa ela pode ser alguém que é alto ou não, pode ser baixo, ou pode ser como eu aqui, com pouquinho cabelo, careca ou cabeludo, ou então uma pessoa bem magrinha ou uma pessoa mais gordinha. E aí nós temos centenas de características físicas, visuais, que nos distinguem uns dos outros. Mas essa percepção é ela justamente que nos faz errar nessa interpretação da imagem e semelhança de Deus, achando que essa imagem e semelhança tem a ver com características físicas. E hoje eu vou ensinar para você que não tem. As características mencionadas são outras. Então eu peço a você, veja o vídeo até o final, porque eu vou fazer explicação aqui de palavras, de contexto e algumas outras coisas importantes. Então você vai somar todas essas explicações, você vai ter todo o embasamento para entender a beleza dessa descrição sobre imagem e semelhança de Deus. E a primeira coisa que nós vamos já desmistificar é: não é imagem e semelhança, ou seja, duas coisas, é uma coisa só. Eu vou te mostrar isso no texto. Agora veja, quem é a pessoa que responde para você todas as suas dúvidas da Bíblia quando você não sabe? Aí no dia a dia, na sua igreja tem algum projeto de ensino da Bíblia toda que te acompanhe, que responde dúvidas, que você tem ali todos os membros estudando? Provavelmente não. Aqui na minha igreja também não tem. Sabe por quê? Isso é difícil demais. Nós não temos culpa, os pastores e nem a igreja, por não ter uma estrutura tão profunda assim. Por quê? Porque tem muito trabalho, mas poucos trabalhadores para trabalhar. E pensando nisso, eu quero dizer a você uma coisa: eu mesmo quero ser o seu professor e te responder todas as suas dúvidas da Bíblia
todos os dias que você tiver dúvidas. E para isso eu preparei um ambiente de estudos online para te ensinar a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, e um zap meu particular. Você não vai falar com robô, não. Eu mesmo vou responder todos os dias as suas dúvidas que você tiver ali nas aulas e você vai realmente crescer. Quer ver como funciona isso? Aqui embaixo desse vídeo, clique na área de comentários. Assim que ela abrir, tem um link no primeiro comentário fixado. É só acionar e ver todas as condições. Esse é um projeto de estudo bíblico e ajuda missionária, o mais acessível que nós temos hoje no Brasil. A primeira coisa, então, que salta aos olhos é que nós não temos registrado na Bíblia esse E que muita gente fala. Ah, nós somos criados imagem e semelhança de Deus, como se imagem fosse uma coisa e semelhança fosse uma outra coisa. Observe bem como que o texto diz, Gênesis 1, 26 e 27. Disse também Deus aqui, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então observe que não tem um E aqui para dizer que são duas coisas. E na verdade, então, não são duas, mas é apenas uma coisa. Nós temos claramente no texto palavras sinônimas. Quando Deus diz ali imagem e também usa semelhança, ele está falando a mesma coisa, está apenas reforçando o conceito. Não são duas coisas distintas, então, imagem uma coisa e semelhança outra coisa. Isso faz muita diferença, nós vamos ver na sequência. Então, as palavras imagem e semelhança que são utilizadas ali juntas no texto, nos passam uma ideia. E qual que é a ideia de significação dessas palavras? Elas duas, lá no original, elas indicam similaridade e não um aspecto físico-visual. Segundo o dicionário segundo o dicionário de português, similaridade, e o dicionário consultado aqui, inclusive eu até recomendo, é um excelente dicionário online, chama-se Priberan. A palavra similaridade significa qualidade do que é similar, semelhante, ou seja, a ideia é de parecido. É a mesma ideia, inclusive, se você pesquisar as palavras lá no hebraico. O texto está falando então de similaridade e não de um aspecto físico. Observe como nós temos, e agora eu vou lá para a palavra no grego, no texto em Romanos, capítulo 8, 29, um uso similar desta palavra nesse texto. Veja bem. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, o que está falando aqui? O apóstolo Paulo está falando, olha, Deus chamou pessoas e Ele quer que essas pessoas sejam conforme a imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora eu te pergunto o seguinte, essa palavra aqui, imagem, em Romanos 8, 29, quer dizer que Deus quer que nós sejamos fisicamente parecidos com Jesus Cristo? Evidentemente que não. Jesus é apresentado nesse texto como modelo de vida. O que Deus quer é que nós sejamos similares na forma de viver que Jesus Cristo apresenta para a gente no Evangelho. Voltando então agora para o texto de Gênesis, o que nós temos em Gênesis e a gente precisa compreender agora é um grande contraste. Isso aqui é muito importante a gente entender. Contraste do que, presbítero? Nunca percebi isso no texto. Olha só, no início da criação, Deus criou toda a natureza e também os animais. Essa primeira parte da criação, ela não é mencionada como tendo similaridade especial com Deus. Você não vai encontrar, por exemplo, que os animais foram criados conforme a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, animais e plantas em geral não têm essa particularidade com Deus, mas o homem de forma especial é destacado como então uma criatura que tem essa similaridade. Ele diz ali que o homem então foi criado à nossa semelhança, né? Ou seja, estamos ali com a Trindade trabalhando conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí você vai me perguntar o seguinte, presbítero, mas olha só, para mim, se está escrito imagem, tem a ver com aspecto físico. Agora eu vou provar para você, biblicamente, por que não é sobre aparência. Porque o texto de Gênesis 1, 26 e 27 não significa e não pode ser aplicada a ideia de aparência. Olha só,
Muita gente já tentou adivinhar o que seria essa tal imagem e semelhança. O grande fato é que o texto bíblico não nos revela isso em detalhes. Ele não dá pra gente exemplos. No entanto, pela observação, podemos levantar algumas hipóteses interessantes que se harmonizam com os relatos bíblicos. Eu vou apresentar na sequência para você. Mas antes de apresentar, eu quero refutar um ponto que muita gente se enrola. Muita gente acha que essa questão de imagem e semelhança transforma o ser humano numa espécie de pequenos deuses, ou seja, se nós somos imagem e semelhança, nós somos Deus também. Tem muita gente que fala isso. Ser imagem e semelhança de Deus não significa que somos pequenos deuses e nem que nós temos qualquer poder soberano independente em nós, ou seja, que nós possamos sobreviver sem Deus. Nem mesmo aqueles que são ateus podem ou têm controle total e pleno sobre as suas próprias vidas. Também não significa de forma alguma uma aparência física, como se Deus tivesse um corpo físico que servisse de modelo, ou seja, um corpo como o nosso. Ou então, por exemplo, pense comigo, Deus seria homem? Ou Deus seria mulher? Deus seria uma criança? Deus seria alto, baixo, gordo, magro? Observe que as centenas de características humanas possíveis, elas acabam complicando essa ideia de imagem e semelhança ser algum aspecto físico. Além disso, o apóstolo João nos revela em João 4:24 uma informação interessante. Deus é espírito. E a ideia de espírito tira a ideia então do que? De uma limitação corporal ou de um aspecto físico fixo, ou seja, que servisse de modelo para os outros seres humanos. Diz o texto então de João que Deus é espírito, ou seja, o Senhor não está preso em características físicas humanas, pois evidentemente elas o limitariam. Quando o Senhor Jesus Cristo desce para nascer e morrer em nosso lugar, o apóstolo Paulo, por exemplo, explica que ele se esvaziou. Exatamente. Os aspectos humanos, eles acabam esvaziando, porque eles são limitados. Ser a imagem conforme a semelhança de Deus parece nos apontar para características ou similaridades, semelhanças que nós temos com Deus, que nós vemos reveladas na Bíblia e que também são encontradas nos seres humanos. Eu quero apresentar para você algumas muito interessantes. Presbítero, quais são essas similaridades que nós temos com Deus? Olha isso que maravilhoso. Primeiro, vamos falar de emoções. Deus é citado na Bíblia como alguém que interage com a criação emocionalmente. Exatamente. A Bíblia apresenta Deus, por exemplo, alegre, sentindo tristeza pelo pecado, se irando de forma justa, etc. É claro, irmãos, que as emoções de Deus não são contaminadas com o pecado como as nossas são. Daí, muitas das nossas emoções, claro, por causa do pecado, são desfiguradas. Mas o nosso Deus, ele interage de forma perfeita com a sua criação. E a Bíblia apresenta vários desses momentos. Veja, por exemplo, os diálogos que Deus tem com Moisés, que maravilhoso que é. Mas tem mais. Por exemplo, capacidade de pensamento. Dentre toda a criação de Deus, somos os seres humanos, ou somente nós seres humanos, tem essa capacidade incrível de ter pensamento racional e lógico. E Deus tirou, obviamente, isso dele mesmo. Essa é uma similaridade. Nós temos a capacidade de refletir até sobre nós mesmos, de saber e de entender as coisas de uma forma profunda, de entender a própria vida e a nossa própria mente. É certamente uma característica de Deus, dadas a nós de uma escala, ou com uma escala, melhor dizendo, muito menor. Mas aqui nós temos de fato uma similaridade, uma imagem, uma semelhança do ser humano para com Deus Todo-Poderoso. Mas para mim, uma das mais lindas capacidades que o Senhor tira dele e coloca um pouco em nós é a capacidade criativa. Assim como Deus, nós também temos em nós a capacidade de criar coisas. É claro que nós criamos a partir do que já foi criado, pois o Criador, modelo de criação,
é o Senhor. Ele fez todas as coisas a partir do nada. Mas essa capacidade de criar, nós só encontramos de forma plena no Criador. E ela foi multiplicada em nós. E faz parte, sim, na minha visão, dessa imagem, conforme a nossa semelhança de Deus. Ele nos deu essa capacidade e por isso nós conseguimos, como seres humanos, fazer coisas grandiosas que nos abençoam aqui nessa terra. Mas tem ainda uma outra capacidade, uma similaridade que nós temos com Deus, que é a capacidade de avaliação. Sim, nós temos em nós essa capacidade de julgar aquilo que é certo, aquilo que é errado. Apesar de termos alguns instintos em nós, não somos como os animais que agem apenas baseados neles. Nós temos a capacidade de avaliar, de julgar, de observar. Essa capacidade nós vemos também em Deus descrita nas Escrituras. Deus age baseado na sua justiça, na sua retidão. Olha só, essas 4 características citadas, para mim, são possibilidades muito fortes de similaridades que nós vemos Deus apresentando para nós na Bíblia Sagrada e nós temos também em nós. Certamente, sermos a imagem conforme a semelhança de Deus não se resume, preste bem atenção, não estou dizendo que é só isso. Acho que tem muito mais, mas essas características nos dão uma ideia do que pode ser essa similaridade que nós temos com o Deus Todo-Poderoso. Eu não quero aqui tentar adivinhar 100% dessas similaridades. O que temos de ter em mente é que Deus nos fez especiais e Deus nos valorizou diante de todo o resto da criação, que Ele nos amou de forma especial e tratou nossa vida como algo precioso. Irmãos, essas informações têm que fazer o nosso coração queimar pelo Senhor, porque é maravilhoso a forma como Deus nos fez. Mas eu preciso dizer que tem algum alerta aqui para fazer para você. Eu tenho aqui agora algumas observações importantes que você precisa ter em mente quando estuda esse assunto. Evidentemente, devemos fazer um parênteses importante. O pecado desfigurou a beleza de sermos a imagem, semelhança de Deus. É por isso que hoje conseguimos, como seres humanos, contrariamente a toda possibilidade que Deus nos deu, sim, nós conseguimos agir de forma errada, irracional, maldosa, cruel. Nós conseguimos ser contrários a toda a beleza de sermos a imagem, a semelhança de Deus que nos foi dada quando nós fomos formados. Sim, nós perdemos muitas das preciosas características que nós tínhamos antes do pecado. Essa imagem, ela foi manchada, mas ela não foi apagada. Tanto é verdade que ela pode ser restaurada. O Senhor diz lá, quando Ele envia o Seu Filho ao mundo, Jesus Cristo, que Ele nos restaura. Colossenses 1,15 diz: este, está falando de Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação. O Senhor Jesus Cristo veio para mostrar e demonstrar a imagem perfeita de Deus. Jesus é Deus, por isso Ele é a imagem perfeita do próprio Senhor. E sua missão consiste também em restaurar a nossa vida para que voltemos a nos aproximar de ser a imagem, semelhança de Deus da melhor forma possível, através da restauração que Ele nos proporcionou lá na cruz. Lembra do texto de Romanos 8:29? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Olha só, isso é uma restauração da nossa imagem, a semelhança de Jesus Cristo. É isso que nós temos que buscar, porque os aspectos da nossa imagem e semelhança de Deus foram muito manchados. Essa é a nossa busca, cada dia mais usar as nossas emoções, as nossas capacidades criativas de pensar, de refletir, tudo para a glória de Deus. E claro, sem pecado. Essa é a nossa busca diária. Espero que você tenha gostado. Quer aprofundar cada vez mais o seu estudo? Quero ser seu professor. Primeiro link aqui no primeiro comentário fixado. E eu deixo outro texto muito interessante. Por que Gênesis 1 tem uma criação descrita e Gênesis 2 tem outra? Ali nós temos duas criações diferentes. Será que tem outros seres humanos criados em uma dessas criações? Vou explicar tudo para você nesse vídeo. Assista, cresça no conhecimento do Senhor. Até o próximo. Fica com Jesus.